Item 2 da pauta. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Autoria. É da comissão temporária. Comissão temporária. Modernização da lei de licitações e contratos. Relatoria. Senador Fernando Bezerra Coelho, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, há 3 semanas apresentamos o relatório com a apresentação de substitutivo do projeto de lei do Senado número 559 de 2013, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Como dito naquela ocasião, uma das premissas que nortearam o nosso texto é a constatação de que as obras públicas de infraestrutura no Brasil sofrem entraves crônicos que resultam em um gargalo logístico e acarretam o atendimento deficiente das demandas da população. E por que demoramos tanto para concluir nossas obras? A resposta para esse problema é sempre uníssona em diversos estudos e diagnósticos. No Brasil, dedica-se muito pouco tempo à fase de planejamento das contratações públicas. Para se ter uma noção do quão pouco planejamos, no Japão, cerca de 67% do tempo é gasto com planejamento e 33% com execução das obras. Nos Estados Unidos, esses percentuais passam, respectivamente, para 40% e 60%. Já no Brasil, não gastamos sequer 20% do nosso tempo com planejamento. E o resultado disso não poderia ser diferente. São recorrentes problemas como atrasos em relação ao cronograma original das obras, aumentos excessivos nos preços inicialmente pactuados, além da celebração de inúmeros termos aditivos, que muitas vezes desfiguram o próprio objeto dos contratos. Nesse sentido, o nosso substitutivo contempla disposições que se destinam a melhorar a normativa atual, alinhando-se aos esforços para assegurar um melhor planejamento das contratações públicas. De acordo com nossa proposta, serviços e obras de engenharia somente poderão ser iniciados quando houver projeto executivo, ao mesmo tempo que as hipóteses de contratação integrada passarão a ser mais restritas. Nossa intenção é clara: acabar com a rotina em que obras públicas são deflagradas sem saber exatamente quanto elas custarão no final. Obras estas que os operários iniciam seus trabalhos, muitas vezes, sem sequer conhecer os detalhes do projeto. Busca-se, portanto, incentivar uma cultura de engenharia de projetos, destinada a prevenir os rotineiros problemas de execução, que hoje multiplicam demasiadamente o valor dos contratos numa conta que acaba no bolso do contribuinte. Nessas 3 semanas, senhor presidente, recebemos dezenas de contribuições, alguns elogios, algumas críticas, o que denota a correção dos rumos adotados nesse substitutivo. Assim, na versão final do texto, procuramos conciliar as diversas contribuições de senadores, de entidades de classe, de estudiosos, dos cidadãos e do próprio governo. Adotou-se uma postura de conciliação dos mais diversos interesses, gerando consensos que não se desviaram da linha de administração planejada que norteou nossos trabalhos. Na oportunidade, destaco as importantes considerações acerca da manutenção da obrigatoriedade de publicação dos extratos dos editais de licitação em jornais de grande circulação. Essa, por sinal, foi uma demanda do senador Lazia Martins, do senador Hélio José e de algumas entidades que representam os jornais brasileiros. Nesse ponto, a atual crise econômica pela qual vem passando o país motiva a continuidade da existência, notadamente como forma de fomentar a atividade econômica dos jornais de pequeno e médio porte, sediados nas diversas localidades do país. Após o período de 3 anos, essa forma de publicidade passará a ser facultativa, o que não impede que ela se torne obrigatória por determinação dos regulamentos editados no âmbito dos poderes executivos, consideradas as suas peculiaridades. Do mesmo modo, atenuou-se a exigência de limites mais rigorosos de garantia para a execução de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, regra que terá um interstício de aplicabilidade também de 3 anos.
Nesse caso, as notórias dificuldades atualmente enfrentadas pelo setor para a obtenção de garantias justifica a transitoriedade da medida. Feito esse breve registro, em meio a outros acolhimentos, reitero, por fim, o intuito primordial do substitutivo de assegurar um melhor planejamento das contratações públicas, visando aprimorar qualitativamente o texto decorrente dos trabalhos da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos. Por tudo isso, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto. Senhor presidente, antes de concluir a leitura desse resumo executivo do nosso relatório, eu queria também dizer que nós fizemos uma ampla articulação que envolveu a Casa Civil da Presidência da República, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e também com o envolvimento dos senadores Antônio Anastasia e o senador Eunício Oliveira. Nas conversas que mantivemos ontem com a presidência desta Casa, após a aprovação desse relatório, desse substitutivo, hoje aqui na Comissão de Infraestrutura, o texto seguirá para a apreciação do senador Antônio Anastasia, no seio da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, chamada Agenda Brasil, que terá uma semana para poder continuar fazendo os aprimoramentos que se fizerem necessário ao texto. E é desejo do presidente da Casa que a matéria, após votada na próxima quarta-feira na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, possa ser apreciada na sessão plenária do Senado Federal, na quarta-feira, com o relator de plenário, o senador Eunício Oliveira, que é o senador no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Então, existe, portanto, aí uma articulação que perpassa por diversas outras comissões, mas que a gente possa ultimar um esforço que não começou conosco, começou com a senadora Cátia Abreu, com o senador Francisco Dornelles, de uma iniciativa que vem de uma comissão temporária do Senado Federal, que ouviu durante mais de 2 anos uma série de entidades e que recebeu dezenas de emendas e que agora nós acreditamos que o projeto está maduro para uma decisão e uma deliberação do Senado Federal. Quero aqui reiterar a intensa troca de opiniões, de informações e de sugestões que nós procuramos ter com os técnicos da Casa Civil da Presidência da República, que acompanharam desde a leitura da primeira versão do nosso relatório e que, ao longo dessas 3 semanas, continuaram trazendo contribuições importantes para aprimoramento do texto. Portanto, com essas considerações, quero também agradecer a toda a minha equipe que me assessorou nesse trabalho, destacando o trabalho de Camila, de Pedro, de Demétrios, do nosso consultor jurídico, doutor Diego Jurubeba. Quero também aqui agradecer a todo o apoio que tivemos dos que fazem o secretariado da Comissão de Infraestrutura, que nos apoiou com sugestões e indicações importantes para que a gente pudesse ultimar esse trabalho que representa, como já disse aqui, uma reflexão de muitos anos aqui no Senado Federal e acho que é uma contribuição importante no aperfeiçoamento do marco legal para as licitações e para as contratações públicas. Muito obrigado. Presidente. Em discussão, o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra para discutir o senador Valdemir Moca. Senhor presidente, eu participei, junto com a senadora Cátia Abreu, fui o relator, revisor, e são coisas que eu não entendo. Nós ficamos, senhor presidente, aqui, era uma subcomissão da Comissão de Infraestrutura, praticamente 1 ano, nos reunindo todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras eu vinha para cá, nós ouvimos para fazer o relatório, juntamente com a senadora Cátia Abreu, todas as entidades. É muito difícil dizer uma entidade que não foi ouvida. Nós ouvimos desde as entidades de construção civil, das grandes empresas, associação dos municípios, estatais que têm ou tinham pelo menos
uma formatação diferenciada de licitação. Chegamos a detalhes como pequenas prefeituras que têm que se adequar a essa 8666 para comprar coisas pequenas. É uma burocracia enorme, né? Esse trabalho foi feito, foi aprovado nessa comissão especial, por unanimidade, e aí ela se perde nessa tramitação aqui dessas comissões. Eu fico feliz que o senador Fernando Bezerra resgatou esse trabalho, segundo o seu relato, conversou com a própria senadora Cátia Abreu e com a Casa Civil. Na verdade, nós temos uma prática aqui. O cara fala, mas se não tiver esse detalhezinho aqui, o cara pode fraudar. Ora, meu Deus do céu, nós temos que ter uma legislação. Se o cara fraudar, ele tem que ser punido. Agora, a hora que você começa a prever cada detalhezinho desse, aí você, não generalizando, deixa isso daí na mão de burocratas e especialistas em licitação, e aí é que a coisa não anda mesmo. Porque para cada uma licitação você tem um sem número de detalhes. Então, eu acho que uma lei de licitação, ela tem que ter aquilo que, se você sair fora disso aqui, você vai ser punido. É isso que tem que ter. Então, de forma que eu vejo com enorme simpatia esse relatório, que, segundo o senador Fernando Bezerra, ainda será submetido a uma outra comissão, talvez o relator, um dos senadores que tem maior intimidade com essa parte administrativa pública, que é o senador Anastasia, já demonstrada não só no governo de Minas, mas recentemente aqui no Senado, a prova da sua capacidade. Então, fico feliz, acho que essa é uma grande contribuição que essa comissão, em especial o eminente homem público que é Fernando Bezerra, está dando ao país, na verdade, fazendo com que a lei de licitações sofra modificações, mas para melhorar, para fazer com que as coisas sejam mais ágeis. Por exemplo, do que eu me lembro, que já tem algum tempo da discussão, a maioria dos erros das obras públicas é por falta de projeto. Projeto mal feito, projeto feito... não, vamos fazer um projeto e depois nós vamos ver. Sendo que a coisa mais importante de uma obra é exatamente um projeto, né? Se não for um projeto que tem um nome, mas um projeto básico, que consta. Aí começa aditivo e não sei o quê, e não sei o quê. Eu me lembro até que na Comissão Mista do Orçamento, o governador eleito Confúcio Moura teve na Comissão Mista do Orçamento, ele ia perder um monte de dinheiro de saneamento no seu estado por conta de planejamento mal feito, sem obra, sem nenhuma preocupação com o projeto básico. Então, de forma que eu fico contente e o nosso voto é pela aprovação do relatório, senhor presidente. Senhor presidente. O senador Dalírio Berbe, em seguida o senador Glaucio Cameli. Bom, essa realmente, digamos, é uma matéria importante. Essa lei, digamos, ela veio para regular, digamos, todo o processo de contratação de obras e serviços no serviço público, muito necessário. No entanto, ela precisava e precisa passar por uma adaptação em função de todas as experiências vividas nas 3 esferas de governo durante esses anos todos da sua existência. Eu, inclusive, apresentei, digamos, um projeto de lei alterando os valores das modalidades de licitação. 1998 foi quando foi fixado, digamos, o valor para estabelecer, digamos, a que modalidade deveria se ater o gestor público na contratação de serviços ou na compra de materiais. E vejo que a iniciativa é positiva, mas nós temos um requerimento apresentado no Senado para aguardando leitura. Tem pelo menos uns 30 a 40 projetos
que tratam de matérias relacionadas. E nós gostaríamos de solicitar ao relator se não seria possível nós pensarmos isso tudo antes de ir para, digamos, o senador Anastasia, para conversar. Por quê? Porque eu acho que tem coisas aqui que são realmente se originaram em função de demandas feitas por órgãos que vivem essas dificuldades da lei das licitações. Por mais que seria meritório nós podermos já aprovar isso neste ano, mas se demorar um mês a mais, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho tão importante que é preciso que a gente faça quando nós estivermos plenamente convencidos de que estamos produzindo aquilo que, de fato, né, o Brasil precisa para dar segurança aos gestores e para dar segurança, digamos, à sociedade de que o nosso dinheiro está sendo muito bem aplicado. Eu acho que, digamos, tem avanços, eu até teria algumas dúvidas com relação às modalidades, porque, digamos, ficou fora, digamos, o convite e a tomada de preço, entra em concorrência, leilão, concurso, né? E não sei como é que seria atendido isso agora, nesse novo projeto. Por isso, eu faria essa solicitação ao relator, Fernando Bezerra, que pudesse incorporar todas essas emendas e aquelas que fossem verdadeiramente úteis fossem aproveitadas num relatório que fosse feito na sequência. Senhor presidente, se me permitir, essa intervenção do senador Dalírio Belbi foi muito importante. Na realidade, a gente cometeu uma omissão aqui, porque existe sobre a mesa da presidência da Comissão de Infraestrutura um requerimento do senador José Pimentel pedindo que todos os projetos fossem apensados. Nós fizemos isso. Esse relatório procurou beber das contribuições de todos esses projetos que foram devidamente analisados. Então, muitas das sugestões que estão nesses projetos, de fato, a gente incorporou ao trabalho inicial da comissão temporária. Então, eu acho que essa recomendação será 100% acatada, no sentido de todos os projetos serem apensados. O senador Antônio Anastasia está ciente disso. A leitura que ele fará será essa leitura completa. A assessoria dele e a nossa assessoria já estão trabalhando em conjunto para que ele possa fazer os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários até a próxima quarta-feira, quando a Comissão Especial da Agenda Nacional irá deliberar o texto de autoria do senador Antônio Anastasia. E fazer um comentário. De fato, desde 1998, que os valores para a dispensa de licitação que não tinham sido alterados, até R$ 8.000 para a contratação de serviços. Isso foi alterado para R$ 32.000 e as pequenas obras de engenharia foram alteradas para R$ 60.000 como dispensão. Então, essa é uma sugestão direta das contribuições do senador Dalírio Belbi. Então, nós estamos incorporando muitas e muitas contribuições que foram retratadas nesses projetos que nós estamos apoiando. Acho até que a presidência poderia votar o requerimento do senador José Pimentel, que delibera pelo apensamento, mas porque esse trabalho nós já realizamos. Nós não podemos, porque não chegou aqui. Segundo o universitário. Eu soube que estava aí. Então, ele não formalizou. Então, ele não, mas ele formaliza está na mesa do Senado. Está na mesa Senhor presidente. Está na mesa Com do a Senado, palavra aguardando. ao senador Gladson Camelim. Senhor presidente, eu quero parabenizar o relatório do senador Fernando Bezerra. As palavras do senador Moca, eu quero fazer... o senador Moca falou realmente o que eu penso. Eu sou engenheiro civil, senhor presidente. Eu venho da área de estradas e vou dar um simples exemplo. O Brasil, as pessoas dizem que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país muito rico. O problema é que o dinheiro que tem é mal gasto, por falta de bons projetos. E vou dar um exemplo aqui prático, senhoras e senhores senadores. A estrada que liga a BR-307 ao Pacífico, do meu estado até o Pordilo, no Peru, foi financiada pelo BNDES. O que é que me chama a atenção? A parte brasileira, de péssima qualidade, e a parte peruana, de ótima qualidade, financiada pelo dinheiro de um banco brasileiro. Então, isso é de estranhar, e realmente nós precisamos melhorar a questão desses projetos. Porque nós precisamos ter obras de qualidade, que venha fazer efeito, que venha atender as necessidades da população. Então, eu quero parabenizar o senador Fernando Bezerra. Conte com o meu voto é favorável. Estamos aqui realmente para dar uma resposta à altura à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin.
Eu também sou presidente, não poderia deixar mesmo rapidamente de registrar o belo trabalho realizado pelo senador Fernando Bezerra. Acho que não só o relatório que ele apresenta aqui no âmbito dessa comissão, mas a possibilidade de votar essa matéria de tamanha envergadura e importância semana que vem no plenário do Senado é uma sinalização muito positiva, porque, afinal de contas, a gente não pode iniciar e concluir o ano só falando das coisas, nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. E são exatamente ações como essa, senador Bezerra, que garante ou garantirá ao Brasil melhores condições, inclusive no enfrentamento desse momento de muita dificuldade. Então, cumprimento Vossa Excelência e, sobretudo, aqui o nosso relator, senador Fernando Bezerra. Senador Flecha Ribeiro, com a palavra. Presidente, senador Garibaldi Alves Filho, senhora senadora, senhores senadores, na mesma linha, eu quero parabenizar o senador Fernando Bezerra Coelho pelo seu relatório. Eu conversei diversas vezes com o senador Fernando Bezerra, trocando ideias a respeito desse projeto de lei da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos. É da maior importância, inclusive, senador Fernando Bezerra, essa revisão da Lei 8666 já era para ter sido feita aqui no Congresso Nacional já há alguns anos. Eu acredito que desde a legislatura passada se vinha discutindo essa revisão, modernização. Então, realmente, o senador, ele fez um trabalho que atendeu ao princípio da modernidade e inclusive, permitindo que as empresas possam ter um tempo de 5 anos, como ele colocou, para que possam atravessar a crise. Vamos ouvir o nosso senador Flecha Ribeiro. Porque passa, lamentavelmente, o nosso país, com relação ao seguro que será exigido para a garantia da execução dos contratos. Então, acredito que o projeto tem tudo para ser aprovado já na próxima semana no plenário do Senado Federal. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e senhores senadores e senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para seguimento da sua tramitação, com os cumprimentos da mesa ao senador Fernando Bezerra e a todos aqueles que colaboraram e colaboram no sentido da aprovação